artigos. E a prevenção é fundamental. A Rede Record até estreou um programa essa semana chamado E aí, Doutor, que visa orientar sobre como prevenir doença desde cedo. Porque se a gente previne, a gente não sobrecarrega o sistema. Esse Sistema Único de Saúde, do qual a doutora está falando. Doutora, mais uma pergunta. Dona Maria da Glória quer saber, ela vê vários pontinhos pretos na visão dela agora. Isso pode ser um sinal de glaucoma? Na verdade, esses pontos pretos, eles podem ser moscas volantes, uma degeneração do vítreo que não tem muito a ver com glaucoma. O glaucoma é mais silencioso e é através da medida de pressão. Mas se Dona Maria vê pontos pretos, tem que ir num médico oftalmologista para fazer um exame de fundo de olho e ver se tem algum probleminha na retina. Mas, em geral, essas moscas volantes não apresentam maiores consequências, Daniela. Então, o glaucoma não tem sintomas visíveis? É silencioso mesmo, é, doutora? Chama-se o inimigo oculto da visão, Daniela, exatamente porque é aquela forma que afeta 80%, o tipo mais comum, que é o glaucoma crônico, ela é silencioso. Ele vai lentamente roubando a visão sem que o indivíduo o perceba. Por isso que a gente tem que fazer exames com o oftalmologista anualmente, para fazer, independente da gente, porque o glaucoma não tem sintomas. Uma pessoa procura o oftalmologista para quê? Para fazer óculos. Olha o risco de você ir numa pessoa não habilitada. Está não só arriscando a ter uma prescrição equivocada de óculos, que é venda casada, saúde como comércio, né, para as pessoas não médicas, também não diagnostica doenças como catarata, como glaucoma, como retinopatia diabética. Então, a verdade é que saúde a gente não pode brincar. Todo mundo que está aí oferecendo consulta grátis, compre seu óculos, tem alguma coisa errada. Saúde não é comércio. A gente está aqui para exatamente cuidar disso e vocês para informar, para dizer, olha, cuidem bem da sua saúde. Sem a gente ter informação, os médicos não conseguem dar acesso à população a essa informação. Com certeza, doutora. Muito obrigada. Só mais uma coisinha, só um minutinho em relação à incidência solar. A gente usa protetor na pele, no corpo todo e o protetor dos olhos, que tem a pele tão fina, tão sensível, não é? Como proteger? Exatamente. O mesmo proteção que a gente precisa na pele, precisa nos olhos contra radiação ultravioleta. A única forma de proteger é usar óculos de boa procedência com filtros solares. Porque às vezes você compra os óculos num camelô, não tem nenhuma qualidade, você não sabe a procedência e os óculos têm uma película escura que piora, porque inclusive dilata a pupila, aumenta a incidência do sol. Então, óculos escuros de boa procedência com filtro solar. E sempre, não é só no verão não, porque Salvador tem um alto índice de luminosidade, Daniela, que está sempre a gente tendo que se proteger, para os olhos e para a pele. Inclusive quando chove, né, doutora? Inclusive quando chove. E inclusive crianças também. Com certeza, doutora. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, viu? Parabéns pelo seu programa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir informar essa população baiana e colaborar para a gente combater o glaucoma na nossa terra. Com certeza. Obrigada, eu vou, inclusive, pedir que os meninos do online disponibilizem essa entrevista no itapoaonline.com, com o endereço do CEAPEG, com todos os dados, e participe, faça a sua parte. Hoje é o dia de combate ao glaucoma, combate, dia nacional. Faça a sua parte, sua janela para o mundo são os olhos. É com os olhos que você pode assistir o Fala Brasil. Vamos até São Paulo saber os destaques do Fala Brasil de hoje com a apresentadora Carla Secato. Bom dia, Carla. Olá, bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Daqui a pouco, às 8h40, você vai ver no Fala Brasil. Celulares estão proibidos dentro de agências bancárias para evitar assaltos, mas nossos repórteres falam à vontade e na frente dos seguranças. Jornalista Pimenta Neves passa a primeira noite na cadeia e se diz arrependido. O Santos vence na Libertadores e Vasco e Coritiba fazem a final da Copa do Brasil. Essas e outras notícias às 8h40 da manhã, aqui no Fala Brasil. Eu espero você. Até já. Até já, Carla Secato. E daqui a pouco no Baiano tem a pancada sertaneja com a dupla Frank e Alex. Antes eu quero chamar Gabriel Pinheiro. Ele está com o representante do Corpo de Bombeiros, que participou ontem daquele resgate dramático. Gabriel, você pode perguntar ao representante do bombeiro quantas pessoas, enfim, estavam nesta casa? É isso, Daniela. Nós vamos conversar com o Coronel Vasconcelos. Ele está aqui comigo, mas antes de falar com ele, Daniela, olha só que situação nós temos aqui neste momento. O Lorival, um dos moradores que sobreviveu à tragédia de ontem, ele conseguiu entrar no casarão interditado, entrou por trás, o casarão está isolado ali com as grades, mas isolado apenas a parte da frente. Você vê aí a grade, vê ali corrente, a placa de interdição e do lado de dentro o Lorival. Foi ele que ontem foi quase uma das vítimas fatais, estava do lado e conseguiu sobreviver, está aí dentro
porque disse que não vai sair sem os documentos do outro, o que morreu, o José Carlos. Tudo isso porque os documentos estariam ainda sob os escombros. Um perigo muito grande. Para falar sobre quantas pessoas estavam lá, sobre todo esse perigo, eu estou aqui com o Coronel Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Coronel. Antes de tocarmos aí na questão que a Daniela perguntou, situação bastante complicada essa aí agora, não? É porque provavelmente... Bom dia, Gabriel, bom dia, Daniela. A situação é delicada porque essa documentação provavelmente está sob os escombros e não poderá ser acessado sem a devida remoção e com segurança. De forma que tem que fazer um trabalho de convencimento com ele. Agora me diz uma coisa, além do perigo que ele está correndo ali dentro, ontem a Daniela fez uma pergunta importante, quantas pessoas ontem, Coronel, estavam aí dentro no momento em que aconteceu essa tragédia? Quantas pessoas correram esse risco? Segundo o relato das nossas guarnições, 3 pessoas foram socorridas antes. Ficando o que veio a óbito por último, mas 3 pessoas foram socorridas antes e durante a chegada das nossas guarnições. Ou seja, 4 pessoas estavam... Provavelmente 4 pessoas. E me diz uma coisa, com relação a esse momento de agora, o que é que pode ser feito? Houve mais cedo aqui uma grande manifestação, eles reclamam que a área ali que está interditada, nós inclusive tentamos entrar, a polícia nos barrou, mas a população que mora lá dentro, são 70 famílias, 300 pessoas, estão entrando e saindo sem parar. Quer dizer, qual o risco que eles estão correndo, Coronel? Esse desmoronamento pode evoluir para um segundo desmoronamento, conforme sejam as condições de casarão, ou até a forma com que as pessoas bulam nesses escombros, pode provocar um novo desabamento e mais vítimas, provavelmente, a ser socorrida. Quer dizer, uma situação, então, bastante complicada essa daí, não é, Coronel? É complicada porque é preciso realmente ações, não é preciso convencer esse pessoal do risco que existe e buscar a melhor solução, já que eles moram aí e precisam transitar por aí. Acreditamos que durante o dia possa ser feito isso com os prepostos da Defesa Civil, com os recursos ora disponibilizados na cidade. Nós temos aí imagens da operação de resgate, como foi que aconteceu tudo, imagens internas, porque nós não pudemos entrar hoje, mas temos aí as imagens que ontem foram feitas pela nossa equipe. O Diego Barros esteve aqui, acompanhou tudo ao vivo com o nosso link móvel, e o que nós vemos aí nessas imagens é uma situação realmente bastante complicada, não é, Coronel? Como é que as pessoas podem continuar morando? Ainda tem gente aí dentro, Coronel. Isso é uma coisa da cultura do nosso povo, Gabriel, e tem ocorrido já há muito tempo em diversas situações de risco que nos deparamos. Isso ocorre nas encostas em épocas de chuva, isso ocorre nos desmoronamentos de instalações de estruturas de casarões, porque as pessoas, por cultura, resistem a atender, ouvir os nossos conselhos, as nossas orientações. Eles permanecem e terminam quase sempre pagando com a vida. Ontem foram muitas horas. Como foi essa operação de resgate? Conta pra gente, porque o pessoal não tem ideia do que é uma operação de resgate que dura 10, 12 horas. Como é fazer um trabalho desse? Como foi ontem, Coronel? O trabalho precisava ser feito. O risco existia antes, veio o acidente. Então, necessário se fazia nas nossas guarnições presentes que conseguisse condições de segurança satisfatória para não expor, não comprometer a integridade e a vida dos nossos integrantes, das nossas corporações ou de quem estivesse trabalhando no local. Então foi preciso, antes de de começar o resgate da vítima, as medidas de segurança, tais como escoramento, contenções, assegurar condições de trabalho em que não pusessem em risco a vida dos nossos bombeiros. O senhor falou em condições de trabalho. Havia todos os equipamentos necessários para vocês trabalharem? Essas situações são situações muito improvisadas, imprevisíveis. A gente, por mais que tenha equipamento, é sempre necessário, não tem como se carregar estroncas, não tem como se carregar escoras, vigas, perfis para fazer um trabalho desse. Nós precisamos, como foi visto ontem, da cooperação dos demais órgãos do sistema de segurança e do sistema de manutenção da cidade. Foi o que foi feito. A vítima, o trabalho de remoção só começou depois de ter assegurado, de ter se tomado as medidas necessárias de escoramentos e assegurar-se às guarnições ou quem precisasse transitar na área, condições satisfatórias de sobrevivência. Bom, o senhor falou aí, usou o termo
improviso, mas é claro que nós sabemos que está se falando da situação que tem que ser resolvida em cima da hora. Mas todos esses passos são planejados, há toda uma estrutura, né? Demanda tempo, claro. Demanda tempo, demanda calma. Precisa que primeiro, uma avaliação criteriosa para que se chegue à conclusão de quais são as medidas necessárias para que a operação seja feita em segurança, que foi o que ocorreu ontem nesse resgate. E me diz uma coisa, o que foi que vocês que estiveram lá conseguiram perceber da situação da vítima e tanto também da situação dos sobreviventes que foram resgatados? Qual foi a sensação do Corpo de Bombeiros nessa situação? A sensação que a gente tem é de que os riscos existem. Esse casarão foi um dos inúmeros que existe em iguais condições hoje na cidade de Salvador, principalmente na Salvador antiga histórica. Muitos casarões têm sido noticiados aí os relatos de imóveis em risco, que as pessoas são conscientizadas, são orientadas, são advertidas sobre os riscos que estão se expondo e elas insistem em se colocarem em tais situações, levando a esta finalização trágica que é mais uma vida perdida dentro dessa história dos casarões antigos de Salvador. Ok, Coronel Vasconcelos, muito obrigado. Pois é, Daniela, e continua aqui a mesma situação, apesar de tudo isso aí, de toda essa conscientização que o Coronel falou ser necessária, nós continuamos aqui com a mesma situação, a polícia ali tentando controlar, mas o Lorival continua ali dentro. E, infelizmente, isso é o que nós conseguimos ver, Daniela, porque lá dentro 300 pessoas, 70 famílias continuam morando em casas que ficam bem atrás desse casarão e usam este acesso. Daniela. É o que o doutor Ulisses Campos falou do Ministério Público, reiterando aí a posição reiterada pelo Coronel Vasconcelos, a pessoa a qual eu mando um abraço, consciência por parte da comunidade. Se o casarão pode cair, tem que sair do casarão. Ponto. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Agora aqui, ó, o prefeito de Igaporã sofreu um acidente. Está em estado grave. José Nilton Neto Neves Coprim, prefeito do município de Igaporã, no sudoeste baiano, ficou gravemente ferido em um acidente às 7 da noite de ontem, envolvendo um caminhão e um carro de passeio no trevo de Correntina. Mais detalhes no itapoaonline.com. Eu só espero que aqui no perímetro urbano não aconteça nenhum acidente agora de manhã. Walter Lima está no helicóptero Águia Dourada. Venha, Walter, com as informações, meu filho. Ok, Daniela, estamos ao vivo, direto do helicóptero Águia Dourada, helicóptero da TV Itapuã Rede Record, imagens da Avenida Paralela. Neste momento, a gente percebe aí nessa metade aqui do lado esquerdo do vídeo, no canto inferior do vídeo, a gente percebe o sentido paralelo, aeroporto, centro de Salvador, congestionado. Do outro sentido, centro de Salvador ao aeroporto, o trânsito flui normalmente, viaduto do Cabe. Nós estamos vendo aí, ó, o longo congestionamento na Avenida Paralela, nesse momento, às 8 horas e 2 minutos. O motorista que puder evitar passar pela Avenida Paralela nesse momento vai conseguir driblar esse congestionamento enorme. A gente percebe ali também, ó, muitos veículos saindo da avenida, das avenidas do centro administrativo da Bahia, tentando driblar, e alguns outros veículos pegando essa pista marginal que dá acesso à região de Narandiba e outros bairros ali próximos, na região do Cabula. Esse é o movimento do trânsito ali, olha, na saída do Imbuí, também trânsito congestionado na saída do Imbuí, para quem está saindo do Imbuí, pegando a Avenida Paralela, sentido aeroporto, para fazer o retorno. Então, nesse momento aqui, ó, próxima entrada do Imbuí, o trânsito está complicado, Daniela. Como sempre, não é, Walter Lima? Afinal de contas, por essa paralela aí, circulam pelo menos 90 mil carros em cada sentido por dia. O número de veículos cresce. A cada mês a gente vê que as estatísticas apontam, não é, o número crescente de veículos, pelas facilidades mesmo. E Walter Lima registra mais uma vez, às 8 horas e 13 minutos, ao vivo, no Bahia no Ar, o congestionamento gigantesco na Avenida Paralela. Ô, Walter, quem é que tem alternativa? Será que quem optou pela orla, por exemplo, vai pegar engarrafamento também? Porque às vezes tem engarrafamento na paralela, a pessoa vai para a orla buscando uma alternativa e enfrenta também congestionamento, não é? Exatamente, Daniela. A gente percebeu na primeira impressão, quando passamos pela Avenida Otávio Mangabeira, que apesar de estar com trânsito lento, ele estava com um fluxo, os carros conseguiam circular com maior rapidez do que aqui na Avenida Paralela. Evidentemente, a orla se tornou uma válvula de escape para quem está vindo da região do Lauro de Freitas, dos bairros ali de Estela Maris, região de Itapuã, e que precisa ir para o centro da cidade, mas quer evitar a Avenida Paralela. Evidentemente que como o fluxo nesse horário
de carros é muito intenso em todas as vias da cidade, Daniela. O recomendável é que se utilize, que se tenha paciência para encarar o trânsito.